Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje, dia 30 de setembro, último dia do mês. Estamos caminhando para a reta final do ano de 2025. Agora somente 3 meses para nós passarmos, né? Mais uma passagem de calendário anual. E eu gostaria de compartilhar com você hoje um versículo que está em Números, capítulo 23, versículo 19. A palavra do Senhor diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não cumprirá? A palavra do Senhor ela é muito clara aos nossos corações. O Senhor, ele não é como nós, né? Quando a Bíblia diz aqui, que ele não é filho do homem para que minta, é porque em nós há essa predisposição à mentira, né? Devido ao pecado que entrou nas nossas vidas através de Adão. Mas aqui a palavra do Senhor diz, ela é enfática em dizer que o Senhor não mente e ele não se arrepende. Por que eu estou dizendo isso? Eu gostaria de compartilhar com você esse versículo. Porque o nosso maior exemplo é Jesus Cristo, não é verdade? Ele é a nossa inspiração, a maneira que nós devemos caminhar, falar, viver. Jesus é o nosso exemplo em tudo. E o Senhor, Ele é fiel para comigo, para com você, em tudo aquilo que a palavra dele diz. Quando a palavra do Senhor diz que Ele não é filho do homem para mentir e nem se arrepender, que Ele cumpre aquilo que Ele prometeu, isso está falando a respeito dele, mas é a meu respeito e a seu respeito. Como nós temos vivido, se o Senhor é o nosso exemplo de vida, nós somos cristãos que caminhamos ou procuramos caminhar como Jesus caminhou aqui na terra, porque nós sabemos que ele se despiu da sua glória, que ele nasceu do ventre de Maria como um filho amado e esperado, projeto de Deus para a salvação da humanidade. E nós ainda encontramos dificuldade em cumprir aquilo que falamos. Nós ainda sofremos com a dificuldade de honrar uma palavra dada, um compromisso feito. Nós levamos em conta muitas situações e circunstâncias à nossa volta. Às vezes não achamos que a pessoa é digna do nosso cumprimento, porque às vezes ela nos feriu de alguma maneira. Às vezes a maneira com que a pessoa vive e a gente não concorda, a gente acha ela indigna da nossa presença, do nosso compromisso, do nosso tempo, da palavra que nós podemos liberar sobre a vida delas. Às vezes marcamos um compromisso e não honramos, porque aparece outra coisa para fazer e aparentemente é mais importante para você. Quando eu estava meditando aqui nesse versículo, o que eu entendi? Que Deus, ele jamais vai mentir para mim e toda palavra que ele liberou sobre a minha vida vai se cumprir. Não importa o que acontecer. Não importa o trajeto que essa história vai se dar. Mas de qualquer maneira o que ele falou vai cumprir, vai se cumprir. Não tem como. A palavra do Senhor ela é a verdade para a minha vida e para a sua vida, mesmo que você não creia. Sabia disso? Mesmo que você nunca tenha lido a palavra de Deus, mesmo que você nunca tenha pegado a Bíblia na mão para ler um versículo, tudo que está nela é para você. Porque a Bíblia não foi escrita para cristãos. A Bíblia foi escrita para a humanidade. Para que todos nós pudéssemos ter a oportunidade de ter uma vida transformada, uma vida alinhada aos planos de Deus. E a moldura do nosso caráter humano, deturpado pelo pecado, ele só é possível através do Espírito Santo. Então, se nós somos cristãos, se nós
estamos indo à igreja, se nós estamos ouvindo a palavra de Deus, ela precisa ter em nós poder. Ela precisa passar por mim e por você e nos transformar. Ah, então amanhã literalmente eu vou ser outra pessoa? Não, é um trabalhar do Espírito Santo. Mas eu preciso deixar que essa palavra entre e transforme a minha vida. Então, se eu tenho tido o comportamento de fazer um compromisso e não honrar, dar uma palavra para alguém e não cumprir, tudo isso mostra a deturpação do nosso caráter. E nós, quando nós nos intitulamos cristãos, nós não carregamos mais o nosso nome. Nós carregamos o nome de Cristo. Então, aonde nós formos, nós vamos ser vistos por aquele que vai à igreja. Ah, mas você não vai na igreja? Né? Quem não já ouviu essa frase, né? Todos nós já ouvimos essa frase. Mas você não vai na igreja? Mas quem vai na igreja pode fazer isso? Por quê? Porque muitas vezes o nosso comportamento, as nossas atitudes, as nossas falas, os compromissos que fazemos e não cumprimos, mostra quem realmente nós somos. E automaticamente nós somos ligados à igreja, a Cristo. A igreja que eu digo é a igreja de Cristo, não uma placa, não um salão, não um reino, não um templo, mas a igreja de Cristo na terra. Independente de onde você congregue, nós fazemos parte de um só corpo, onde o cabeça é Cristo. Então, nós somos rotulados por aquele que vai à igreja. Então, você não pode fazer isso, você não pode falar assim. E eles estão corretos. Não é verdade? As pessoas que olham para nós e muitas vezes nos vê falando, ou nos vê fazendo, ou não cumprindo um compromisso, eles têm razão quando eles dizem que você vai à igreja e não deveria fazer isso, ou não deveria falar assim, não deveria usar essas palavras. Eles estão corretos. Por quê? Porque não é sobre nós, é sobre Cristo. E nós precisamos entender literalmente o que é ser filho de Deus. Deus não é filho do homem para mentir e nem se arrepender. Mas ele cumpre tudo aquilo que ele prometeu. Como ele tem feito, à medida que eu e você deixa, ele tem cumprido toda a palavra dele nas nossas vidas. Muitas vezes não se cumpre porque nós não deixamos, decidimos caminhar da nossa maneira. E isso envolve o nosso caráter. Então eu gostaria que você meditasse nesse versículo e deixasse o Espírito Santo falar com você, transformar a sua vida de dentro para fora. Porque é um processo até que as pessoas vejam a mudança externa em nós, mas ela precisa acontecer lá dentro. Essa transformação, ela precisa ser verdadeira, e ela só é verdadeira quando ela nasce dentro do nosso coração. Porque a palavra do Senhor diz que a boca fala do que está cheio o coração. Então, se às vezes eu tenho tido um mau comportamento, né, um mau caráter, né, eu tenho sido mau caráter na minha fala, na minha conduta, não tenho expressado Cristo, eu tenho ferido a presença de Jesus, eu tenho ferido a igreja, porque somos rotulados pelo pecado de alguns. Eu não vou na sua igreja porque eu sei que pastor faz isso. Padre faz aquilo. Porque obreiro faz isso. Então, nós somos rotulados pelos pecados da igreja. Então, como nós somos a igreja de Cristo na terra, todos os dias nós precisamos mudar a nossa vida. Todos os dias nós temos que buscar viver como filhos do Pai da verdade, aquele que não é filho do homem para mentir. Entenda que tudo isso é possível através do Espírito Santo. Quando Jesus voltou aos céus, ele disse para toda aquela multidão que estava diante dele, eu vou, mas eu vou enviar o Espírito Santo, o Consolador, aquele que vai assistir vocês na fraqueza de vocês. Então o Espírito Santo ele foi enviado com um propósito de nos assistir nas nossas fraquezas, de nos fortalecer, de ser o nosso consolador, de ser aquele que revela os mistérios de Deus em nós. Então leia a palavra de Deus e ore e fale, Espírito Santo, fala comigo, eu preciso conhecer os mistérios de Deus para a minha vida. Eu sou mau caráter nessa área, eu minto,
eu não cumpro a palavra dada, eu tenho dificuldade de honrar um compromisso, até o horário. Eu não consigo ser fiel ao horário que eu marco. Espírito Santo, eu preciso da tua ajuda. Me ajuda, Espírito Santo. E Ele é capaz. Ele é capaz. A Bíblia diz que é Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, tudo aquilo que está em mim, que pode me separar de Deus, que pode gerar em mim condenação, que pode gerar em mim mau testemunho, o Espírito Santo tem poder para transformar. Desde que eu deixe, desde que eu peça, desde que eu permita. Então, dê acesso ao Espírito Santo para que Ele te transforme cada dia. São passos. Mas a cada dia você vai se entregando, o Espírito Santo vai fazendo, o Espírito Santo vai trabalhando em você. E a cada dia você vai se tornando alguém melhor. Porque esse é o nosso alvo, nós estamos em construção. E enquanto estivermos nessa terra, nós somos imperfeitos, sujeitos ao pecado. Mas ele precisa ser algo acidental nas nossas vidas. Falhar com alguém precisa ser um acidente. E não um ato premeditado, um ato pensado. Eu não posso maquinar o mal. Eu não posso olhar para as pessoas somente com os meus olhos, porque a gente julga as pessoas com a nossa régua, com a nossa medida. Mas o Espírito Santo, ele vem para deixar tudo nivelado, tudo aplainado. Então, em nome de Jesus, que você tenha um relacionamento com a palavra de Deus, amém? E que você tenha um dia abençoado, uma semana abençoada, em nome de Jesus, que o poder dele se manifeste na sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.